Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez no canal Sunshine e eu tenho um novo convidado, o nome dele é Jonatas Pires. Ele tá assim de novidades pra gente. Tudo bem, Jonatas? Tudo bem, é um prazer estar com você esta noite no canal Sunshine. Obrigado pelo convite. Nossa, eu que agradeço. Estamos à disposição. Ah, ok. Ele vai contar um pouquinho pra gente, porque ele conhece alguns países aqui na Europa. Ele saiu do Brasil, foi para Portugal, mas isso aí ele vai contar. Eu só estou introduzindo, né, Jonatas? E pode ficar à vontade. Obrigado. Pois é, então, como eu comecei a conversa, né, a história é longa. Isso. Né? Mas me conta, você é de Mato Grosso. Mato Grosso, sim. Eu sou nascido em Alta Floresta, uma cidadezinha ao norte do Mato Grosso. E sou filho da terra do Mato Grosso. Embora os meus pais... meu pai é de Santos, minha mãe é da Bahia, meu irmão nasceu na Bahia, então a gente gosta de andar pelo mundo. Nós gostamos de andar pelo mundo. Ah, legal. Conhecer lugares. E com 4 anos, eu nasci em 85, e com 4 anos, em 89, nós fomos convidados para ir para Portugal. Então, a primeira... com esse espírito de conhecer novos lugares. Meu pai já tinha saído do Brasil e tinha aquela vontade de conhecer o mundo afora, e com o convite também de um pastor amigo nosso, certo, né, que nós somos evangélicos, e então com o convite de um pastor que nos levou a Portugal, né, a conhecer Portugal. E lá nós ficamos por em torno de 3 anos, né, nesse primeiro momento, em 89. E meu pai é dentista, né, trabalhando como dentista. Não, gente, só um minutinho. E você é o quê? Sou dentista. O seu irmão é o quê? Dentista. Quantos dentistas tem na sua família? Olha, eu acho que da última vez que eu contei tinha uns 15 dentistas. Impressionante, que legal. Desde cunhada, primos... Muito. Geralmente quando começa médicos, aí vão muitos médicos. E na sua, muitos dentistas. Exatamente. Ah, e aí? E aí pronto, nós fomos para Portugal. Ficaram lá Ficamos 3 anos. lá 3 anos. E aí começou uma perseguição dos dentistas brasileiros em Portugal. Essa foi uma época bem atribulada para os dentistas brasileiros. E nisso afetou muito seu pai, exatamente. Né? Você era estudante na época? Exatamente, eu era criança, eu tinha 4 anos. E aí, era bem no início dos brasileiros aquela febre de brasileiros vindo para a Europa e tal, mas estava bem no início, tinha muito pouco brasileiros vindo para a Europa nessa época. Só que já os dentistas em Portugal já viram como uma ameaça, e aí meu pai resolveu voltar para o Brasil e esperar a poeira baixar, né? E sempre com o desejo de querer voltar. Eu quero voltar para um dia para Portugal. E então passaram-se os anos. Em 99 surgiu a notícia: olha, estão legalizando finalmente os dentistas em Portugal. E aí meu pai se animou. Assim, gente, viu a oportunidade. Não, é o momento de voltar para Portugal. Certo, né? certo. Então, voltamos para Portugal. E aí meus pais estão desde 99, estão lá, eles moram lá. E nós acompanhando, né? E aí o Luciano, meu irmão, voltou para o Brasil para fazer faculdade. Né? E aí formou e veio para Portugal. Já formado, né, como dentista. E aí E começou a exercer. Já começou a exercer. E você? E aí nós temos a diferença de 5 anos. Certo. Então, quando ele acabou, já estava eu no momento de ir para o Brasil fazer faculdade também. E aí Mas por que mesmo? Explica para o pessoal por que vocês dois tiveram que ir para o Brasil para fazer a faculdade lá e não fizeram em Portugal. Em Portugal. A princípio, para a gente garantir uma profissão no Brasil, né, nós optamos por fazer em Portugal, por fazer no Brasil o curso. Também, em um primeiro momento, as faculdades no Brasil eram
de 4 anos a faculdade de odontologia. E depois isso, que mudou então para 5? E depois mudou para 5. Não sabia. E também isso era... A gente queria que isso acontecesse para poder voltar mais rápido. Certo. Né? E nesse tempo em Portugal, então, eram 5 anos já? Aqui na Europa, eram 5 anos, agora são 6. Nossa, agora olha, são não 6. sabia. Agora são 6 anos. Então, o Luciano se formou, foi para Portugal, para garantir a profissão no Brasil, e já que tinha essa oportunidade de legalizar em Portugal, certo. Então... Porque o Brasil, por incrível que pareça, é um dos países mais difíceis de se legalizar quando você vem com um diploma de fora. Né? Então, quem estuda em outro lugar e quer trabalhar no Brasil, é muito complicado, viu? Mas isso dos europeus também, ou no caso só vocês brasileiros, caso se formassem em Portugal, para entrar novamente no Brasil seria difícil? Ou também o europeu? Olha, Portugal e Brasil é uma relação muito diferente do resto do mundo, né? É mais com próxima, o Brasil e o resto do mundo. É mais próximo. Então, tem acordos né, bilaterais que ajudam. Facilitam, né? Advogados mesmo, a Ordem dos Advogados em Portugal com a OAB no Brasil tem um acordo. Combinam, né? As ordens dos médicos também. Então, agora com o resto do mundo não. Entendi. Aqui na Holanda um médico holandês que for querer trabalhar no Brasil, ele vai passar por um processo também. Muito difícil, muito difícil. E vice-versa. E também, quem quer trabalhar aqui, é um caminho muito difícil também. Para trilhar, né? Primeiro. Exatamente. E a cada ano eles estão apertando mais as leis, né? E aí, voltamos para Portugal em 99. O Luciano foi à faculdade, eu fui fazer faculdade e voltei para Portugal, fui para a minha legalização. Há 2 métodos de legalização em Portugal. Via provas, você faz a prova, passou, legalizou. Ou você, via universidade, você vai para a universidade, cursa um determinado número de matérias e aí você recebe a convalidação do seu diploma. Isso você fez. Isso aí eu fiz, eu tive que voltar para estudar. Eu estudei 1 ano ainda. Certo. E aí nesse ano foi assim onde tudo, os caminhos foram se ajeitando. Exato. Foi onde a gente programou casamento, programou... você teve que deixar sua noiva no Brasil, né? Porque ela estava 6 meses antes de você? Porque o ano letivo na Europa é diferente do Brasil, né? O Brasil é o ano... de janeiro o a ano dezembro. Cronológico é o mesmo ano escolar. E aqui na Europa é metade do ano. Começa em setembro e vai até junho. Né? Isso. Então, quando eu acabei a minha legalização, em junho, ainda faltava 6 meses para ela se formar. E a gente colocou assim, quando a gente se formar, a gente vai se casar. Então, eu esperei ela se formar. E aí, isso foi em 2010. Eu acabei no meio de 2010, ela se formou no final de 2010. E aí, em 2011, a gente se casou. No início de 2011, a gente se casou. E aí, ela foi para Portugal. E aí, nesse meio tempo, eu não tinha nem ideia de vir para a Holanda. Nunca passou pela minha cabeça até esse momento. Tem bem Londres ainda, a história de Londres primeiro. A gente estava com ideias de ir para Londres. Eu comecei a estudar, procurar trabalho e tal, para Londres. Como é que funcionava as coisas lá para você chegar e não ficar tão perdido, né? E estava tendo muita procura. Até o governo inglês estava recrutando dentistas de fora. Tal. Então eu falei, olha, uma ótima oportunidade. E aí eu acabei a faculdade em Portugal, né? Fui trabalhar para dar o tempo de ir para o Brasil para me casar. E na última semana de faculdade eu conheci um casal brasileiro e ele holandês. Que foi ali assim, o começo da minha história na Holanda, né? Foi esse casal que me ajudou assim, de forma sobrenatural a nossa vinda para a Holanda. Ele falou, olha, Jonas, eu estou abrindo uma clínica na Holanda, né? E
eu queria que você viesse trabalhar se você quisesse, tal. Vai lá conhecer primeiro, tal. Aí eu vim no final de 2011, eu vim. Foi... Não, minto. No final de 2010 eu vim. Logo quando ele falou, eu vim. Não assustou com frio? Como é que foi? Quando eu cheguei aqui tava menos 5 graus. Nossa, mãe. E ele me levou para conhecer as ruas, fui conhecer a Dan, aquela coisa toda. E aquele frio, tudo de Natal. Eu não esqueço até hoje. Tava tudo congelado. Tudo congelado, minha orelha. Eu vim, o frio de Portugal não se compara. E minha orelha congelava e a gente andando... Só que eu achava tudo muito bonito. Aqui é lindo mesmo. No Natal mais lindo ainda, né? Os canais e tal. Eu falei, uau, que lugar. Bom, tinha oportunidade, era bonito, estava tudo se encaixando. Eu falei, olha, talvez seja realmente o lugar pra gente estar. Né? E como eu te falei, essa pessoa, esse amigo que nos trouxe, nos ajudou imenso. Então, isso também me ajudou muito, porque talvez se eu fosse ter que correr atrás das legalizações, né, de moradia, essas coisas todas, eu talvez ficaria achando... vai ser difícil. Você tem que conhecer uma pessoa aqui. Exatamente. Para poder fazer, para te ajudar, como esse holandês fez, que isso é raro, isso não existe. Então, isso aqui é a mão de Deus. Exatamente. Eu sou grato a ele muito mesmo. Ele foi uma pessoa que... abriu as portas mesmo, literalmente. Eu fiquei na casa dele algumas vezes e me registrei no início na casa dele e tal, para resolver problemas de remente, essas coisas. Se você tivesse dito a mim que foi a esposa dele, a brasileira, que fez isso tudo por você, eu ia falar, não, normal, brasileiro com brasileiro, se ajeita. Mas um holandês fazer tudo, foi assim, Deus, né? Com certeza. Fez tudo ali. A minha história com Deus aqui na Holanda é tremenda. Ele tem mais coisas mais legais ainda para contar. Pode continuar. Tô gostando. Deus, eu digo que eu vivo pela fé mesmo, porque todos os dias acontecem coisas que eu falo, Senhor, e aqui é tão difícil, né, Jonathan? Ser a mão de Deus para nos ajudar, para nos abençoar. Com certeza. E aí ele me trouxe. E aí eu fui trabalhar. A clínica não estava pronta ainda. A clínica estava em reforma. E eu falei, não, já estou aqui, então eu vou começar a trabalhar. E aguardando a clínica ficar pronta. E comecei a trabalhar. Uma clínica aqui em Amsterdã. E aí a minha esposa chegou para mim e falou assim, estou grávida da nossa primeira filha. E eu falei, meu Deus, e agora? Responsabilidade. E aí eu fiquei sabendo nessa clínica que eu trabalhava que eles não iam renovar meu contrato. Tem essa também. E aí eu falei, Jesus, e agora? Mandei meu currículo para várias pessoas. E aí, eu tô lembrando agora dessa história também, que isso também é muito, muito interessante. Eu mandei o currículo para uma pessoa que era de recrutamento, né? Fazia parte de recursos humanos. E aí ela marcou uma entrevista comigo. A primeira pergunta que ela me fez, logo a primeira, ela falou assim, tô vendo aqui que você mora em Amsterdã, né? Só que eu tenho um trabalho para você em Den Haag, para amanhã. Você quer ir? Eu não pensei, sabe? Não foi o que eu falei assim, peraí, posso... Não, falei assim, claro. Den Haag é ali, eu tenho carro, sem problema. E Brasil tão grande, a gente é acostumado a dirigir 1 hora, 1h30. Exatamente. Então... Falei... E aqui o trânsito bom, né? As vias igual um tapete, qual o problema? Tudo se encaixou. Eu falei, claro, por que não? Só que era uma história muito triste. O dentista estava passando por problemas graves de saúde. E a esposa dele, que era assistente, era uma clínica bem familiar. Né? Era uma clínica particular. E aí, ela, tipo, por favor,
vem trabalhar pra gente, porque eu tô com esse problema em casa, meu marido tá muito mal. E eu tô com a agenda cheia. E ele era o dentista? Ele era o dentista. E aí eu falei, bom, pode contar comigo. Pode contar comigo. E aí eu comecei a trabalhar. Isso foi em 2012. Comecei a trabalhar lá. E aí até o ano passado, quando a clínica foi vendida, ela vendeu a clínica, eu passei os últimos 5 anos da clínica, né, lá, e ganhei uma família holandesa.